A Espanha se formou na região da Península Ibérica. Essa área que aparece no mapa aí, como vocês podem ver, né, uma área situada no sudoeste do continente europeu, perto da costa do continente africano. E ao longo do tempo, pessoal, a Península Ibérica, ela foi habitada aí por vários povos de várias culturas, sendo que cada um desses povos aí foi formando ao longo do tempo uma série de reinos, né? Uma série aí de regiões que eram administradas por governos específicos. Então a Península Ibérica foi marcada por uma grande fragmentação política ao longo do tempo também, além dessa diversidade étnica. Em meados do século XI depois de Cristo, a situação da Península Ibérica era, como vocês estão vendo mais ou menos aí, nesse novo mapa que aparece no slide agora. Vejam que, como eu disse, né, era uma região que era fragmentada politicamente. Então nós tínhamos, na verdade, diversos reinos situados ali naquela região, como por exemplo os reinos de Leão, Castela, Navarra, Aragão. Nós também tivemos aí, né, o condado portucalense, que daria origem a Portugal depois, o condado da Catalunha, onde fica, né, a cidade aí de Barcelona. Mas percebam que nessa época, nós estamos falando aí do século XI depois de Cristo, uma parte considerável da península era controlada pelos muçulmanos. Afinal, os muçulmanos haviam chegado na Península Ibérica a partir ali do contexto da expansão do islamismo. E com a presença dos muçulmanos, pessoal, o que aconteceu ao longo do tempo foi que, muitas vezes, os cristãos que habitavam a região ao norte da península, essa região aí desses reinos, né, de Leão, Castela, Navarra, Aragão, entraram em conflito, entraram em guerra com os povos aí muçulmanos, né, que controlavam a região sul da península. Esses conflitos entre, de um lado, cristãos e do outro, muçulmanos, receberam o nome aí de Guerra de Reconquista. Uma expressão que muitos estudiosos não gostam, né, porque ela reflete basicamente o ponto de vista dos cristãos, mais que a gente costuma encontrar aí nos livros, né, que nós lemos a respeito desse assunto. É claro, pessoal, só uma observação aqui, as relações entre cristãos e muçulmanos foram muito mais complexas do que pura e simplesmente uma guerra. Tá? Na verdade, ao longo do tempo, na Península Ibérica, nós tivemos aí alianças, trocas culturais entre cristãos e muçulmanos também, além, óbvio, dos conflitos armados que aconteciam por conta das disputas por territórios. A Espanha, tal como nós a conhecemos hoje, se formou exatamente a partir da união de vários desses reinos cristãos aí que estão aparecendo no mapa. Então, por exemplo, no ano de 1469, o Fernando, que era príncipe do reino de Aragão, se casou com a Isabel, que era a filha do rei de Castela. Aragão e Castela eram dois dos principais reinos cristãos da região e, portanto, a união desses dois reinos aí é um passo fundamental para a formação da Espanha. A formação da Espanha, pessoal, ela vai passar, como vocês podem imaginar, pela expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, assim como aconteceu com a formação de Portugal, né? Portugal se formou na Península também e expandiu seu território a partir do momento aí em que os portugueses foram expulsando os muçulmanos aos poucos. Com a Espanha vai acontecer um processo parecido. E aqui nós temos algo importante, que vai ser a aliança estabelecida entre o Fernando e a Isabel com a Igreja Católica. A Igreja, que como nós sabemos, era uma instituição muito importante desde o período medieval e que tinha certos interesses ali na Península Ibérica, sobretudo porque naquela região nós tínhamos, né, uma população considerável de muçulmanos e também nós tínhamos aí uma população considerável de judeus também. Então a igreja tinha interesses aí em garantir a expulsão dos povos dessas duas religiões e para isso ela contou com o apoio, né, justamente aí do Fernando e da Isabel, que olha só, ficaram conhecidos aí por reis católicos, né, tamanha aliança deles com a Igreja Católica. Um dos momentos mais importantes dessa aliança, pessoal, se deu no ano de 1478, quando a Igreja, com a ação aí do Papa Sixto IV, inaugurou na Espanha
a Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício. Na verdade, a Inquisição já existia na Europa antes disso, mas a partir desse ano ela vai de fato, funcionar aí na Espanha de maneira oficial. E aqui uma coisa curiosa, na Espanha, turma, a Inquisição estava subordinada aos reis Fernando e Isabel, o que mais uma vez nos mostra aí as relações muito íntimas entre os dois monarcas e a Igreja Católica. Nessa pintura que está aparecendo no slide agora, nós temos aí a representação, de uma sala de interrogatório da Inquisição, É uma pintura datada do início do século XVIII e que faz referência aí às violências cometidas, nas salas de interrogatório da Inquisição. A Inquisição que, como nós sabemos, tinha como função perseguir e punir as pessoas acusadas aí de praticarem heresias, de praticarem aí religiões que não seguissem à risca o que aquele catolicismo pregado pela Igreja defendia. Então, a Inquisição era uma instituição, que funcionava na Espanha como forma de garantir aí que as pessoas se comportassem de uma determinada maneira quando o assunto era religião. E como os reis Fernando e Isabel tinham uma ligação muito próxima com a Igreja, a Inquisição também, era uma forma aí dos dois monarcas terem o seu poder aumentado, no contexto ali do final do século XV. É dentro desse cenário que os reis Fernando e Isabel vão conseguir concluir aí o processo de expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica. Então, no ano de 1492, eles conseguiram expulsar o último reduto, de muçulmanos aí da península, que era o Reino de Granada, que ficava no sul da Península Ibérica. Nesses 3 mapas que estão aparecendo no slide agora, nós conseguimos visualizar esse processo. Percebam que no final do século XI, os muçulmanos ocupavam boa parte da Península Ibérica, mas com o passar do tempo, os cristãos aí foram passando a controlar, a maior parte do território daquela região. Então, por exemplo, no final do século XIII, que é esse mapa da direita aqui, percebam que a última região controlada pelos muçulmanos era justamente a região de Granada, que eu comentei anteriormente. Então foi essa região aqui que em 1492 os reis Fernando e Isabel conquistaram, E aí esse acontecimento, ele é considerado aí pelos estudiosos como um marco, da formação da Espanha, tal como nós a conhecemos hoje. E percebam que foi dessa série de conflitos entre cristãos e muçulmanos que saiu aí a formação, tanto de Portugal como da Espanha. Nesse mapa nós temos aí as fronteiras atuais desses dois países, que estão aí na Península Ibérica hoje. No caso da Espanha, pessoal, a Espanha vai acabar se tornando aí talvez a grande potência europeia no século XVI. Por quê? Bom, depois que a Espanha se forma, a partir aí do casamento do Fernando e da Isabel e da expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, o que vai acontecer, turma, é que aquele país começou a conquistar vários outros territórios, tanto na Europa, como por exemplo aí as regiões de Nápoles, Milão, a região dos Países Baixos, quanto no continente americano. Afinal, a Espanha participa do processo ali das grandes navegações, do final do século XV, do início do século XVI, e os espanhóis conquistaram na época uma parte considerável aí do continente americano, da América do Norte até uma parte aí da América do Sul. Então a Espanha se torna de fato uma grande potência europeia ali naquele período. Mas apesar disso, a situação dentro da Península Ibérica era muito complicada. Por quê? Como eu disse, pessoal, a Espanha se formou a partir da reunião de diferentes reinos, Leão, Castela, Navarra, Aragão, que tinham, obviamente, cada um aí as suas características específicas, as suas particularidades culturais. Inclusive, por exemplo, a região da Catalunha, tinha um outro idioma, uma outra cultura. Então vejam que a Espanha se formou como que a partir de uma colcha de retalhos, onde partes diferentes acabaram se juntando até formar a Espanha. O problema disso, turma, é que ao longo do tempo, esse aspecto da formação da Espanha
sempre dificultou que se criasse dentro da Espanha, lá na Península Ibérica, realmente uma ideia de coesão interna, uma ideia de unidade dentro daquele território, por conta aí das diferenças, culturais, políticas entre as várias regiões que formaram a Espanha. Eu tenho aqui um trecho de um livro escrito pelo historiador inglês Perry Anderson, chamado Linhagens do Estado Absolutista, onde o Perry Anderson comenta exatamente isso. Vamos ver o que o Perry Anderson fala a respeito desse aspecto aí da formação da Espanha para a gente. Abre aspas. Longe de criarem um reino unificado, suas majestades católicas, Fernando e Isabel, fracassaram mesmo em estabelecer uma moeda única, sem falar de um sistema fiscal ou jurídico comum dentro de seus reinos. A Inquisição, invenção singular na Europa daquela época, deve ser entendida neste contexto. Ela foi a única instituição unitária espanhola na península, um elaborado aparelho ideológico que compensava a divisão e a dispersão administrativas do Estado. A ascensão de Carlos V, em 1516, iria complicar, mas não iria alterar substancialmente tal esquema. Quando muito, acabaria por acentuá-lo. A divisão entre os dois reinos originais da União dentro da Espanha era, na prática, reforçada pelas possessões ultramarinas a eles anexadas. Para efeitos jurídicos, a Catalunha poderia ser simplesmente assimilada em seu estatuto à Sicília ou aos Países Baixos. Na realidade, por volta do século XVII, o poder de Madrid, Nápoles ou Milão era efetivamente maior que em Barcelona ou Saragoça. Assim, a própria dispersão do Império Habsburgo superou a sua capacidade de integração e ajudou a deter o processo de centralização administrativa dentro da própria Espanha. Fecha aspas, aí termina a citação de Linhagens do Estado Absolutista, livro escrito por Perry Anderson. Então vejam que, a partir das observações feitas por esse autor, nós temos que o fato de a Espanha ter se formado a partir da reunião de regiões muito diferentes do ponto de vista político, do ponto de vista cultural, e somando a isso, o fato de a Espanha ter conquistado muitos outros territórios, tanto na Europa quanto na América, o que evidentemente ampliou ainda mais a diversidade dentro do Império Espanhol, esses dois fatores, portanto, contribuíram para que sempre fosse difícil que você criasse na Espanha um sentimento de unidade, um sentimento de coesão interna. O Perry Anderson até comenta que até para criar uma moeda única foi difícil na Espanha, por conta das diferenças aí entre várias regiões. Sabe qual que é a consequência disso ao longo do tempo? Se nós analisarmos a história da Espanha ao longo aí dos anos, ao longo dos séculos, nós vamos perceber, pessoal, que em diferentes regiões da Espanha, como aparece agora nesse novo mapa que vocês estão vendo aí no slide, nós tivemos em diferentes áreas da Espanha aí, o surgimento de movimentos separatistas. Ou seja, pessoas que, por não se sentirem realmente parte da Espanha, acabaram desejando se separar da Espanha e formar um país diferente, um país com autonomia. Então, por exemplo, a Galícia, o País Basco, a região de Navarra, a Catalunha, que é onde fica a cidade de Barcelona, a região de Valência, a região das Ilhas Canárias, que aparecem aqui indicadas pelo número 6, nesse retângulo amarelo no Oceano Atlântico, foram regiões em que se desenvolveram ao longo do tempo movimentos aí separatistas, justamente porque, como eu disse, a Espanha se formou a partir aí de uma verdadeira colcha de retalhos, com a reunião de povos de regiões muito diferentes. Então, para você fazer com que todo mundo se sentisse parte realmente de um único país, era de fato muito difícil. Então vejam que a unificação do território com o Fernando e com a Isabel foi um passo importante na formação da Espanha, mas não resolveu de imediato o desafio da criação de um sentimento realmente único, coeso de identidade nacional. A Espanha vai ter que lidar com essa dificuldade aí ao longo do tempo.
E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, aproveita, se inscreve também no canal, caso você não seja inscrito ainda e, se possível, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais com as pessoas que também estão estudando a disciplina de História. Vejo vocês no próximo vídeo. Abraço!